Paz e o amor que é a graça do Senhor em nossas vidas. Virtudes 28. Vamos ler Isaías 64:4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Já ouvimos sobre Débora, Jael, que se levantaram e lutaram em prol de um povo. Falamos de Noemi, que se levantou em meio ao seu caos, à sua angústia, onde se encontrava. E Noemi estava sendo vista como exemplo de uma mulher forte, de voltar para a sua terra. E Ruth quis caminhar com ela e servir o Deus dela, que se tornou o seu Deus. Coisas novas elas viveram num tempo que nunca ouviram nem viram, pois eram coisas novas que o Senhor preparou para a vida de cada uma delas. E assim vamos conhecer mais uma dessas mulheres, escolhidas para herdarem as promessas de Deus, prometida da lei e da sua dupla honra. 1 Samuel 1, de 1 a 3. Houve um homem de Ramataim, Zolim, das montanhas de Efraim, seu nome era Eucana. Tinha ele 2 mulheres, uma se chama Ana, que não tinha filhos, e a outra Penina, que tinha filhos. De ano em ano, Eucana subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Assistiam ali os sacerdotes do Senhor, Ofni e Finéia, dos filhos de Eli. Já conhecemos essa família, conhecemos sua história. Vamos relembrar. Eucana todo ano ia para Siló, levando a sua família, a Penina e seus filhos, e a Ana, que não tinha filhos. Eles iam ali para Siló para adorar e oferecer sacrifícios a Deus. Siló era o local em que o tabernáculo ou a casa do Senhor estava localizada. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Eucana amava muito a Ana. Embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos, Ana recebia de Eucana porção dupla, uma parte excelente. Eucana não sabia, mas estava sendo usado por Deus, semeando naquela terra estéril da Ana, pois dava porção dupla a Ana, confiando que teria filho. Dava a porção de Ana e a porção do seu filho, que não tinha a seus olhos, mas Eucana estava vendo com os seus olhos da fé. 1 Samuel 1 e 6. A sua rival, sua competidora, excessivamente provocava, irritava a Ana, porque o Senhor lhe havia cerrado a madre. A Penina viu que não podia disputar com a Ana o amor do seu marido, pois a Bíblia nos afirma que Eucana amava Ana. Penina provocava, pirraçava Ana. Vamos imaginar Penina falando ali com Ana. Ana, Eucana já ofereceu tanto sacrifício ao Senhor, falou ao sacerdote, mas o Senhor nunca ouviu. O Senhor nunca atendeu o clamor dele por você. O que você vai fazer em Siló? Não será novamente ouvida as súplicas, novamente irá e voltará estéril. Já imaginou viver com uma Penina te amaldiçoando dentro da sua própria casa? Ana era a esposa preferida e amada por seu esposo Eucana. Pelo que entendemos, a tradição judaica, Ana foi a primeira esposa. É assim que foi constatada que era estéril, Eucana poderia casar novamente e casou-se com Penina,
que lhe dera filhos. Mesmo dando muitos filhos, Penina tinha ciúme, inveja de Ana, e sempre encontrava um jeito de fazer Ana sofrer. Assim se levantam peninas em nossas vidas, invejosas, ciumentas, que se levantam como rivais em nossas vidas, tentando pirraçar com as nossas vidas, desacreditando dos planos e projetos de Deus sobre nossas vidas. Olham e veem o amor de Deus transbordando em nós e se levantam para tentar ferir, fazer sofrer, derrubar, ao invés de gastarem sua energia em buscar ao Senhor e receber também o amor de Deus, que é para todos. A Penina quer te ver triste e angustiada. A Penina quer ter a tua vida. Ela não percebe que quando estamos no Senhor, confiando nele, podemos estar tristes e angustiadas, sem força. É aí que vem o trabalhar de Deus. Ele que renova as nossas forças e nós nos levantamos através da força vinda do Senhor para nossas vidas. E a resposta para as peninas são: muito obrigado, pois para cada afronta existe uma dupla honra de Deus para a minha vida, e a Penina só faz ajudar a Ana chegar no seu milagre. 1 Samuel 1:7. E assim sucedia de ano em ano, que ao subirem à casa do Senhor, Penina provocava a Ana, pelo que essa chorava e não comia. Podemos entender que todo ano Penina irritava, provocava a Ana, se angustiava, se amargurava e assim não cumpria o sacrifício que o seu esposo Eucana fazia para ela. Pois de ano em ano, Ana não comia, pois a Penina a pirraçava. Para entendermos, vamos ler Levíticos 19, 5 e 6. Quando oferecer ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, ofereça-lo-eis do modo que sejas aceito. No mesmo dia em que ofereceste, e no dia seguinte se comerá, e o que sobrar no terceiro dia será queimado no fogo. Entendemos que de ano em ano, Penina era usada para impedir o milagre de Ana, pois Penina amargurava, deixava Ana triste para não cumprir o voto todo o ano. Eucana fazia pela vida de Ana para que o Senhor abrisse sua madre. Eucana estava fazendo como Isaque, pedindo ao Senhor para ser aberta a madre da sua esposa Ana. E Ana estava sendo seu próprio impedimento, pois não tinha o domínio próprio. Ficava angustiada e ficava triste. Como se diz em Levítico, Eucana cumpriu o sacrifício todo ano e Ana todo ano não comia o sacrifício, pois estava angustiada e triste. Ficara sem fome, se passara os dias e Ana não cumpria as ordenanças de Deus e voltava todo ano para sua casa sem cumprir o sacrifício, não comia. 1 Samuel 1:8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: por que não comes? Por que está triste o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Penina deu 10 filhos, mas você, Ana, possui o meu amor. Isto não é melhor? Era assim que Eucana pensava. 1 Samuel 1:8. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, todos comeram e beberam, menos Ana, que se levantou. Para entendermos que Eucana ia ao templo com sua família, falava aos sacerdotes e ali no altar oferecia o sacrifício ao Senhor, mas as mulheres não faziam suas petições. Quem a fazia era o esposo que falara ao homem de Deus.
ao sacerdote Eli. Naquele momento que Ana não comeu e nem bebeu, Ana estava descumprindo o sacrifício. E Ana ali se levantou e caminhou e chegou ao templo. Ela sabia que não podia fazer sua petição ao homem e foi direto para a casa do Senhor, onde o Senhor habitava, e se lançou aos pés do Senhor e entregou a Deus toda a sua amargura, suas angústias, aflições e tristeza do seu coração, da sua alma, e ali, chorando abundantemente, clamou e se prostrou, orando ao Senhor. 1 Samuel 1, 11, 13. E fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se deveras atentares para minha aflição, aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e pela sua cabeça não passará navalha. E sucedeu que, perseverando Ana a orar perante o Senhor, ele observou a sua boca, porquanto Ana falara no coração. Só se moviam seus lábios e não se ouviam a sua voz. 1 Pedro 5 e 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ana entregara tudo ao Senhor. Ana se tornou como aquelas outras mulheres, a Macla, Noa, Ogla, Milque, Tirsa, a Áxia, a Débora, a Jael. Uma mulher que julgavam improváveis. Ela se levantara e fora ao lugar certo. Foi encontrar com a presença de Deus. Ali Ana se tornou uma mulher inédita aos olhos do Senhor, pois ela se levantou e foi fazer algo inédito, ir ao tabernáculo. Ela não foi ali falar com o homem, foi falar exclusivamente a Deus. Ana se prostrou, Ana clamou, Ana orou ao Senhor e entregou nas mãos do Senhor as suas aflições. Ana se levantou e foi ao lugar certo, entregando ali uma adoração diferente ao Senhor, pois ali a voz de Ana vinha do seu coração. Ana estava adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Fez um voto ao Senhor. Se tivesse um filho, seria servo de Deus e serviria no templo. Eli, o sacerdote, observava Ana, o comportamento dela e como mexia a boca e não saíra som. Ana fizera algo que o sacerdote Eli nunca tinha presenciado e ele a teve como embriagada. 1 Samuel 1 e 14. E disse Eli para Ana: Até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti o teu vinho. Ana foi julgada por estar fazendo diferente. Ela lhe fez o que nunca uma mulher havia feito em público. Em frente ao tabernáculo, orou com o coração no Senhor, entregando nas mãos do Senhor as suas angústias, pois o costume era o esposo falar ao sacerdote. E Ana lhe fez para o Senhor o que os olhos nunca tiveram visto e que os ouvidos nunca ouviram. Ana se direcionou ao próprio Senhor, falou ao próprio Deus e fez um voto para Deus, sem interferência do homem. Ali Ana estava pedindo a Deus por um filho, mas Deus tem planos e sonhos e projetos maiores e melhores que a Ana ali não entendera. Ana ali também estava pedindo. Ela estava ali conversando. Ana estava ali tendo uma relação próxima com Deus,
para ter intimidade com Deus. Ana estava ali começando uma virtude para as mulheres, a intimidade com Deus. Aquilo era algo novo para aquele tempo. Deus recebeu a sua oração, a sua súplica, a sua entrega, a sua alma, adorando ao Senhor em espírito e em verdade. Você estás vivendo no meio de Eli, onde vem o que querem enxergar e te acham embriagada por estar fazendo algo diferente? Algo que os olhos deles nunca viram e que os ouvidos nunca ouviram, ou que suas mentes nunca pensaram. Algo novo que Deus te proporciona a fazer. Então não deixe Penina te impedir. Tenha domínio próprio. E nem deixe que Eli vê e te impeça de fazer o exclusivo para Deus. Pois Deus também te recompensará com o sobrenatural dele, coisas novas, maiores e melhores que nunca viram e nunca imaginaram. É o que Deus tem preparado para os que os buscam em espírito e em verdade. 1 Samuel 1:17. Então respondeu Eli: vai-te em paz, e o teu Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Ele ali podia ouvir de Ana que não estava embriagada, que somente estava ali derramando a sua alma perante ao Senhor. E confirmou ali Eli que o Senhor, Deus de Israel, iria conceder a petição que Ana fizera ao Senhor intimamente. 1 Samuel 1:18. E disse Ana: acha a tua serva graça em teus olhos. Ana se foi e comeu, e já não era triste o seu semblante. Ali, comendo Ana, estava cumprindo as ordenanças do Senhor, cumprindo ali o sacrifício feito ao Senhor por seu marido Eucana, o sacrifício dito pelo Senhor em Levítico 19:5. Quando ofereceres ao Senhor sacrifício de oferta pacífica, oferecê-lo-eis do modo que sejas aceito. No mesmo dia em que ofereceres, no dia seguinte, se comera, e o que sobra no terceiro dia será queimado no fogo. E ali Ana comeu, né? Então o Senhor ouviu as suas preces, a do seu esposo Eucana e a prece que ela havia feito intimamente com o Senhor. 1 Samuel 1:19. E levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor e voltaram para sua casa em Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana recebeu o seu milagre de mulher estéril, a mãe de filho. Ana concebeu o Samuel, que significa: ao Senhor eu pedi e Deus me ouviu. O que Ana não imaginava é que pediu ao Senhor o filho, e dali por diante Deus passou a ouvir as nossas petições em orações, nos dando a oportunidade de termos intimidade com Ele, algo que naquele tempo as mulheres não tinham, só os homens. Relembramos a virtude que nos foi dada por Deus através da atitude de uma mulher que se levantou em meio das suas aflições e foi conversar com Deus, pedir para ter intimidade, entregar tudo nas mãos do Senhor e fazendo um voto de dar o seu filho para servir ao Senhor. Outra coisa que não acontecia naquele tempo, uma mulher estéril receber seu milagre e dá-lo ao Senhor. Por isso essas mulheres são extraordinárias aos olhos do Senhor, pois foi o próprio Deus quem reformulou a lei, deu a herdade e deu autoridade para as filhas de Zelofeade, que tiveram direito da dupla honra, sendo levantadas mulheres para fazer o propósito de Deus. Ana recebera a sua dupla honra, não gerou só a Samuel, mas também a 3 filhos. De mulher amarga mudou seu semblante, de estéril mãe de filhos, deu a Samuel ao Senhor. Foi o último juiz de Israel e o primeiro profeta de Israel.
A dupla honra na vida das mulheres era tremenda, pois era promessa do Senhor. Eu não tinha encontrado a outra dupla honra até olhar quais foram os juízes levantados por Deus e vendo a ordem cronológica da Bíblia. Soube que o livro de Juízes, o livro de Ruth e de 1 Samuel foram vividos no mesmo período. Enquanto um estava sendo juiz, outro já estava sendo levantado por Deus, estava sendo criado no templo para se tornar juiz do povo de Israel. Vamos então à dupla honra das mulheres. Juízes 13:2. E o anjo do Senhor apareceu à mulher. Ele disse: Eis que és estéril, e nunca deste à luz, porém conceberás e terás um filho. Vemos que os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos de Deus. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Mas pela misericórdia do Senhor, ele escolheu uma mulher para conceber um juiz, um libertador para o povo de Israel, ser libertado das mãos dos filisteus. Hoje do Senhor apareceu a uma mulher. Isto era inédito, pois um anjo do Senhor jamais havia descido para falar exclusivamente a uma mulher. Falar, conversar, que ela era estéril e anunciar a ela um milagre, que iria receber um filho, e continuou ali falando à mulher o que tinha que fazer. Ele não tinha que beber vinho, ele não podia cortar os cabelos, e que aquele filho seria um nazireu de Deus, desde o ventre da sua mãe, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Nazireu de Deus é aquele que consagra sua vida para servir a Deus. E esta mulher entrou e falou ao seu marido, Manoa, que é um homem de Deus, com semblante de um anjo de Deus, e anunciou a ela que conceberá um filho. E foi falando ao marido toda a conversa que tivera e as ordenanças que ela e o seu filho iriam ter que cumprir desde o seu ventre até a sua morte. Acho que quando Manoá ouvira sua esposa, teve dúvidas, pois o anjo do Senhor havia 40 anos que não aparecia a ninguém, e apareceu justamente a sua mulher, onde nunca ninguém viu e nem ouviu falar sobre um anjo do Senhor visitar uma mulher e falar com ela pessoalmente. E não foi falar a ele, como se era de costume, falar com os homens. Mais uma vez o extraordinário aconteceu, o inédito de Deus para uma mulher viver aquilo que o olho não viu e o ouvido não ouviu, mas foi o que Deus preparou para aquela mulher, onde lhe foi anunciado seu milagre. Juízes 13:8. Então Manoá orou, suplicou instantemente: Ah, Senhor, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha ter conosco outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de fazer, que há de nascer. Manoa, no mesmo instante que sua mulher lhe contou, foi orar e suplicar e rogar ao Senhor que enviasse novamente o anjo do Senhor. Ali, Manoa creu nas palavras de sua mulher e no filho que viria, mas como era algo tão sobrenatural, diferente, inédito, Manoa pediu a Deus para que o anjo os visitasse novamente. Juízes 13:9. Deus ouviu a voz de Manoa, e o anjo de Deus veio outra vez ter com a mulher, estando ela sentada no campo, porém não estava com ela o seu marido Manoá. Mesmo Manoá tendo orado, suplicado, rogado a Deus parecer o anjo do Senhor para ambos,
O Deus ouviu sim a oração dele, mas enviou novamente o anjo à mulher dele. E ela, ao vê-lo outra vez, correu e deu a notícia ao seu marido, Manoa, e disse: o anjo apareceu novamente. Juízes 13:10. Então Manoa se levantou, seguiu a mulher e, chegando à presença do homem, perguntou-lhe: és tu, ó homem, que falou a esta mulher? Ele respondeu: sou eu. Manoa lhe pôde confirmar que o anjo do Senhor esteve com sua mulher e falou com ela e prometeu uma honra de estéril a mãe de filho. E ali creram que quem esteve ali era verdadeiramente o Eu Sou, o Deus de Israel. E escolher uma mulher para anunciar o seu plano depois de 40 anos em silêncio, falar que iria conceber um libertador para libertar o seu povo de Israel. Juízes 13, 22 e 24. E disse Manoa à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Disse a sua mulher: o Senhor não nos matou e recebeu da nossa mão o holocausto e a nossa oferta. Nem nos teria mostrado essas coisas, nem agora nos teria dito semelhante coisas. Ali os dois, um ao lado do outro, puderam contemplar Deus e viver juntos o sobrenatural. Ali naquele holocausto aconteceu o que o olho não viu e o que o ouvido não ouviu, o que mente alguma pudesse imaginar ou entender. Manoa e sua esposa vendo e ouvindo Deus, e ali sacrificando ambos para Deus. O homem e a mulher no holocausto recebendo instruções de Deus, conversando com Deus, algo que se falassem para alguém naquele tempo, iriam ser chamados de loucos. Pois a última vez que Deus esteve com um homem e uma mulher foi no jardim do Éden, onde foram Adão e Eva expulsos. Deus aparecia para seus escolhidos, mas falara só aos homens. E neste dia Deus visitou uma família, pois ali estará Manoa, sua esposa, e um milagre do filho em seu ventre. Juízes 13, 24 e 25. Depois teve esta mulher um filho e chamou o seu nome Sansão. Significa sol e escudo. E o menino cresceu e o Senhor o abençoou e o Espírito do Senhor começou a encorajá-lo. Manoa e sua esposa receberam a dupla honra e o milagre anunciado por ele iria libertar o povo de Israel. Isaías 61, 7, 8. Em lugar da vossa vergonha, a vez de ter dupla honra, e em lugar de sua parte pela terra, possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo e aborreço a roubo e toda injustiça. Finalmente lhes darei sua recompensa e farei com eles um pacto eterno. E Deus ficou em silêncio 400 anos, no período interbíblico, para que o Novo Testamento viesse. A aliança que fora feita por Deus ao homem e à mulher, Jesus é a nossa aliança eterna de Deus à humanidade. Manoa e sua esposa, homem e mulher, receberam uma promessa de Deus além do que pudessem entender. O melhor e maior plano de Deus, a força para que houvesse uma nova aliança de Deus, já havia planejado e sonhado para que todos vivessem uma renovação que viria através do seu amor em dar seu único filho para morrer por toda a humanidade. Em Juízes foi falado por Deus a justiça dele para a humanidade, realizada por Deus a um homem e uma mulher, um pacto, uma aliança eterna. E nós hoje vivemos o que Manoa e a sua esposa
e ali o seu filho no ventre viveram. Nós recebemos a presença do Senhor hoje em nosso lar, se cumprindo assim o que aqueles dois viveram naquele momento, que eles ali nem sabiam o que hoje nós iríamos viver, tendo a presença do Senhor em nossa casa, aonde formos. Aí, a virtude é esta, que os sonhos e os planos de Deus são maiores, tão grande que nós não podemos imaginar. Fique na paz do Senhor e no amor do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. Amém. Juízes 13:4. Agora, pois, guarda-te, toma cuidado, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisas impuras, que não é puro, que contém elementos impuros que contaminam. Vamos ler Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que eu a enviei. Vocês conseguiram ouvir os planos e projetos de Deus para com as nossas vidas? Primeiramente, aprendemos que após 40 anos sem ouvirem e nem virem o Senhor, ele apareceu a uma mulher com uma promessa para a vida dela e para a vida do povo de Israel. Deus ali falou a ela como se fosse para nossos dias, que tudo que ela ingerir ao gerar um filho vai para a criança. Algumas mães geram seus filhos, pois elas bebem, elas são usuárias de drogas, gerando assim um bebê suscetível a uma dependência. Se não for quebrada a maldição através do nome do Senhor, em arrependimento até ao nascer, e quando nasce, as crianças ali têm que se alimentar, né? Elas são dependentes do leite que é gerado na mãe. E mesmo assim os médicos dizem para elas: evite tomar café, evite fumar, evite ingerir bebida alcoólica e outros alimentos e até remédios. Evite de tomar, pois tudo vai para o seu leite e vai para o seu filho. No momento, pode causar cólica, agitações, mas em futuro jovens dependente, pois foi o que a mãe plantou para a vida daquele filho, dando aquele alimento para ele. Então aproveite e confesse ao Senhor se houve alguma dessas situações em sua gestação. Ore, se arrepende, fale ao Senhor que nunca pensara nisto na época, não sabia discernir nem sua mão direita e nem sua mão esquerda. Peça perdão e quebre essa maldição gerada a seu filho. Isso também serve para com os pais. Se ocorreram erros na sua vida que podem afetar a descendência de seus filhos, se arrependa e peça ao Senhor perdão para que sua geração não sofra. Reflita agora, estamos recebendo vários pedidos de orações para bebês que estão internados com vários problemas respiratórios e doenças que não estão sendo descobertas pelos médicos, aumentando a cada dia. Antes da gestação e durante a gestação foram aplicada a vacina que todos nós tomamos. E agora podemos entender através da palavra que tudo que tomamos, comemos, influencia no feto, na gestação. Quando grávidas, o médico passa o ácido fólico para os primeiros meses da gestação, pois é responsável pela formação e crescimento do feto. Sabemos que Deus que faz isso tudo, né? Mas aos olhos humanos do médico, o médico vai lá, passa o ácido fólico.
Olha a importância de uma palavra do Velho Testamento para nossas vidas em nosso tempo de hoje. A palavra de Deus vem para nos instruir, nos ensinar nossas vivências diárias nos dias atuais. Então, irmãos, mãos à obra, clame ao Senhor, suplique ao Senhor, rogue ao Senhor como Manoa buscou a presença do Senhor, fazendo ali sacrifício, orando e intercedendo. Manoa ali assim fez. E nós também temos que estar nos nossos lares, buscando a presença do Senhor, buscando para os nossos filhos, buscando pela todas as crianças do mundo, para que não sofra, repreendendo o espírito da doença, o espírito da morte, para o Senhor fazer milagre nesta geração, que pertence só a Ele, e oferecer como Ana, o seu Samuel, para Deus, para servir ou adorar em espírito e em verdade. Adoração ao Senhor, a importância da palavra para nossas vidas e quanto pudermos aprender através desta passagem. Repetindo, após 40 anos, o Senhor Deus apareceu para fazer uma aliança com a família, onde se fez presente entre eles, onde se prostraram, aquela família se prostrou, aquela família adorou, aquela família sacrificou o Senhor. É o que Manoa e sua mulher e o seu filho no ventre. Uma família viveram o sobrenatural que Deus fez. Eles viverem naquela época para nos fazer viver esse sobrenatural também nos nossos dias, em ter a presença do Senhor em nosso lar, em família, pois é na nossa casa que tudo começa. A intimidade com a presença do Senhor em nossas vidas e na vida da nossa casa. E também vamos para o templo glorificar o nome do Senhor, rendermos graças a Ele, que é digno de honra e glória e louvor. Reafirmando, vamos orar pela família, pelas crianças do mundo. Clame, rogue, ore, interceda, faça sacrifícios e peça ao Senhor que faça a vontade e o querer dEle sobre todas as nossas vidas. Tendo esse conhecimento para estarmos rogando, clamando ao Senhor, irmos ao lugar certo, pedir ao Senhor pelos nossos e pelos do próximo, o livramento para cada criança deste mundo, para que o milagre chegue em cada casa. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atento os meus ouvidos à oração deste lugar. Isto não é para nós ficarmos apreensíveis, com medo, angustiados pelo que virá, pelo que está acontecendo em nossa vida. É para nós entregarmos ao Senhor todas as nossas angústias e aflições que sobrevier sobre as nossas vidas, estando em oração uns com os outros, clamando uns pelos outros, porque estamos debaixo do mesmo céu. Tudo acontece com todos. Então, vamos entregar nas mãos do Senhor todas as nossas ansiedades e continuar, permanecer, perseverar em oração, intercessão, sacrificando ao Senhor, obedecendo à vontade e querer do nosso Senhor Jesus Cristo, para continuarmos seguindo conforme o querer e a vontade dele sobre as nossas vidas. Então, descansa. Nós confiamos num Deus vivo que faz milagres. Então, é para nossas vidas também. Vamos nos alimentar com a palavra do Senhor,
com a palavra viva e eficaz, que é mais penetrante do que espada alguma, de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Hebreus 4:12. Então, continue com a presença do Senhor e fique na sua paz. Amém.